galera, tudo bem? Eu sou o Alex, professor de artes, e a gente vai estar dando início aí, na realidade é mais um resumo aí do segundo capítulo que a gente chegou a ver, né, a vivenciar um pouco aí da cultura dos artistas popular brasileiro, né, nessa questão mais de escultura, né, esses artistas autodidata, e nisso daí eu vou estar mostrando para vocês, mas para a gente recapitular como é que foi esse processo aí da gente tentar entender sobre esses artistas, tudo bem? Então, capítulo 2, o artista popular brasileiro. Então, na realidade, pessoal, vou ler alguns trechos para vocês que eu achei importante, né, de citar aqui. Eu acho que é uma maneira bem legal da gente entender a arte através desses pequeno recorte, né, da pintura, da escultura e dessas manifestações artísticas aí, como literatura de cordel, como escultura e tudo mais, tá bom? Então, expressões originais. Há muito tipo de manifestações culturais por todo o Brasil. Essas expressões se relacionam com o modo de vida, né, pessoal? E os valores e com a técnica de trabalhos mais envolvidas em determinada região do país. Determinada região do país, pessoal, quando eu falo, quando cito aqui na realidade na apostila de vocês, é mais voltada aí para o Nordeste, tá? O Nordeste é muito rico nessas expressões culturais, tá bom? A literatura de cordel, por exemplo, é uma manifestação artística típica do Nordeste brasileiro, considerado um gênero literário. Suas histórias contadas em versos e impressas em folheto, como capas ardonadas, como xilogravuras, certo? Tem um ponto final aí, mas só para deixar claro, o que é xilogravura? Xilogravura é uma espécie de carimbo, tá? Então o cara vai lá, ele pega um pedaço de madeira, ele vai lá e cava com a goiva, entinta, depois ele pressiona sobre uma folha e depois o que ele faz? Sai uma imagem, né? Dependendo aí, ele faz, geralmente contando a história, né? Uma poesia, né? Uma pintura relacionada ao povo, à vida cotidiana do povo do Nordeste brasileiro. Então, apesar de o nome estar relacionado à forma de exposição de folhetos em uma espécie de varal, eles também podem ser apresentados de outras maneiras. Como assim varal, professor? A literatura de cordel são como se fossem histórias em quadrinhos e elas ficam penduradas no varal. Chega a custar em torno aí, aqui em São Paulo, por exemplo, custa ser uns R$ 7 por aí. Lá no Nordeste você vai pagar de 50 centavos a R$ 1. É bem comum lá, tá? Esse tipo de expressão artística. Então vou dar um exemplo para vocês no próximo slide sobre a literatura de cordel, certo? A literatura de cordel aí, né, você pode ver que tá em uma banquinha, né, tem vários folhetinhos coloridos. Geralmente ela é mais monocromática, tá? No sentido de ser apenas uma única cor. Geralmente preto. Existe colorida, pessoal? Existe policromático, professor? Existe. Exatamente. A literatura de cordel evoluiu bastante, né? Então, artisticamente falando, os artistas eles foram evoluindo e criando uma pintura rolando até mesmo nessa questão de degradê, até mesmo nessa questão de uma cor mais chapada, e depende muito do artista, certo? Então, a literatura de cordel, pessoal, ela é considerada aí um patrimônio cultural imaterial brasileiro, certo? E você pode verificar as historinhas, são historinhas na realidade de um povo, mas também existe bastante historinha fictícia aí, certo? Muito voltado para aquela questão de oralidade. Então, o avô conta uma história para o neto, enfim, vai passando de geração em geração e vai surgindo essas pequenas historinhas, né? Muitas engraçadas, né? Que rola até piada no final, outras mais nessa questão mais romantizada, ou até mesmo uma poética mais viva aí do Nordeste brasileiro, certo? Então, continuando aqui, tá? Dentro de toda a diversidade, existe um universo de artista, né? Como suas próprias histórias, heranças culturais. Eles são os artistas populares. Quando fala herança popular, né? Herança cultural, são os artistas populares. Então, arte popular. O que é arte popular? É uma manifestação criativa do homem e mulheres, homens e mulheres, com pouca ou nenhuma educação artística formal. Ou seja, o
que não estudaram em escola, mas aprenderam a fazer arte com mestres e pessoas mais experientes de maneira autodidata. Então, o que é autodidata? Autodidata que aprende sozinho, sem ajuda de um mestre ou professor. Então, tem vários artistas aí na história da arte que são autodidata, né? Que não passaram por esse meio acadêmico, nesse termo de pintura, né? Não estudou numa Belas Artes da vida, mas é autodidata, começou a pintar sozinho, ou às vezes teve uma influência de um cara que também, infelizmente, não teve um estudo, mas manjava muito na parte prática, né? Não tanto na teoria, mas na parte prática de pigmentação, de misturar as cores, de até mesmo o cara manjar, o cara ter uma noção enorme de luz, sombra, perspectiva, de ter uma facilidade enorme para a pintura, mas ele não teve um estudo, ele sabe o que é perspectiva no modo dele, mas ele não estudou para isso, então ele é autodidata, certo? E os artistas populares aí, que mais para frente eu vou estar citando, todos são autodidatas, tá? Que começou às vezes pequeno, de pegar um barro, de umas sobras e transformar aquilo ali em escultura, ou até mesmo de observar uns outros artistas e viu que aquilo ali ele tinha uma certa facilidade e ele acabou se tornando aí um ícone, né, dessa manifestação artística popular no Nordeste brasileiro, e por isso que a gente está estudando sobre eles, né? E a gente vai estudar bastante, vamos tentar se aprofundar mais um pouquinho aí sobre esses grandes artistas, certo? Então, artistas populares. Os saberes populares são transmitidos de geração em geração, ou seja, oralmente ou pelo próprio fazer. Não fala oralmente é no sentido de ir contando história e assim vai passando de geração em geração. Mas esses saberes tradicionais não estão parados no tempo. Eles se alteram junto com os valores que a comunidade adquire e de acordo com a criatividade individual de cada artista, certo? Então, um artista popular, mesmo que aprenda o ofício com seu mestre, imprime sempre característica própria às suas mãos. O que eu estou falando aí? Esse parágrafo aí, pessoal, ele acaba citando aí que mesmo ele aprendendo com seu mestre, ele tem uma característica peculiar, enfim, ele vai jogar pro traço dele, o formato dele. Então, por mais que você tenha um grande mestre, um cara que te ensina, você pega, lógico, você pega um pouco do traço, da identidade do seu mestre, mas você acaba criando sua própria identidade visual, certo? A sua própria habilidade. Você vai montar aí um contexto. Por exemplo, posso citar aí Camille Claudel, né, que foi aluna aí do grande artista aqui, né, que esculpiu nada mais nada menos que a obra, né, O Pensador. Estou falando do Rodin, tá, galera? Então Camille Claudel foi aluna dele e acabou pegando um pouco da identidade visual dele, de escultura, e ela acabou criando as suas próprias esculturas, e ela é reconhecida mundialmente aí. E que pena que ela tem um final muito triste, né, galera? Mas eu não vou entrar nesse contexto. Depois vocês pesquisam aí sobre a Camille Claudel, né? Então, as técnicas e a maneira utilizada pelos artistas populares faziam de acordo com as tradições e os recursos disponíveis, certo? Artistas que trabalhavam com cerâmica, pintura, bordado, gravura que lembra bastante literatura de cordel, tá? Que lembra da xilogravura, entre outros materiais. Já os temas que abordam são variados e geralmente estão relacionados ao cotidiano de um lugar onde vive, né? Então os artistas acabam retratando a identidade visual de um povo, né? Na realidade, mostrando o que acontecia ali na comunidade, o seu entorno, na realidade até mesmo o cotidiano das pessoas mais próximas, certo? Então aí tem um exemplo do seu lado esquerdo da tela, né? O artista esculpindo a cabeça de um leão e um pedaço de madeira. Olha, galera, é muito trabalhoso. Só para você ter uma ideia, o cara pegar um pedaço de madeira, um tronco, e transformar numa obra de arte, ele tem que ter muita noção dessa questão de tridimensionalidade, de luz, sombra e até mesmo, galera, essa questão de volume, que é a parte mais importante aí do artista, né? Então ele tem que ter uma habilidade motora também, porque ele vai cavando, né, e transformando ali. Ele, na realidade, ele pega uma árvore, um pedaço de um tronco, para transformar numa obra. Então geralmente o artista ele já imagina como vai ser feito. Geralmente eles fazem até um esboço no papel, ou depois até um esboço na própria árvore, né? E vai transformando aquilo em obra. Isso daí, por mais incrível que pareça, galera,
além de ser trabalhoso, é uma arte aí que ela vem se valorizando bastante, né? Cada escultura aí custa em um valor bem alto mesmo, dependendo aí do grau do artista, né? De conhecimento do artista, porque infelizmente tem lugares aí que é bem baratinho mesmo, mas tem lugares aí que varia muito, né? Que o cara ele acaba ganhando bastante dinheiro. Lógico que ele tem que ter um certo nome na praça, né? Assim como os artistas aí, como né, o próprio GTO, que eu vou estar citando para vocês aí mais na frente. Uma obra dele é bem carinha mesmo, tá? Que é válido, né, galera? A arte é bem válida. Então, aí tem um exemplo aí de uma escultora, né, criando uma escultura de um busto de argila, certo? Espero trabalhar a argila com vocês, é uma técnica bastante legal, né? Você pode ver que ela está criando um rosto aí, né? Mas a parte de trás não tá definida ainda. Ou ela vai definir ou ela vai deixar vago, assim como alguns artistas que trabalham com outro tipo de material. Por exemplo, posso citar o Homo Eck para vocês. Alguns artistas gregos e romanos também, quando eles faziam escultura, eles não definiam essa parte de trás, deixavam meio vago, exatamente para não ficar muito pesado, né, a escultura. Mas quando você vai criar uma escultura de argila, na realidade você tem que amassar bastante, você tem que tirar todas as pedrinhas dela, sempre deixar a mão bem úmida e a própria argila bem úmida mesmo para você montar a escultura. Como base também, geralmente, eu trabalhei bastante com escultura, geralmente evitar usar arame como base, porque o arame com o tempo ele vai secando e ele seca a argila, ele vai trincar. A argila ela não pode secar no sol, tem todo um esqueminha, tem que secar no forno, ou então secar naturalmente na sombra. Então tem todo um esqueminha para a gente montar uma escultura de argila, não é simplesmente eu vou montar uma escultura, porque ele vai trincar, galera, não adianta. Se você não tiver um certo estudo, né, sobre essa questão de pesquisar, ela vai trincar e não vai ficar muito legal, certo? Então, e esse material que ela está usando aí na mão direita dela se chama goiva, né? Então a goiva é muito usada aí, né, para poder esculpir. Lógico que esse material é um pouquinho caro, mas dependendo eu acho que vale bastante a pena, né? Tem gente que usa garfo, colher, até mesmo uma faquinha, né? Uma faquinha de serra, ou um palito de dente, ou coisinhas assim, miúda, caneta, lápis, para poder esculpir, poder fazer umas formas, né? Até mesmo uma questão bem peculiar, que é interessante vocês reparar na escultura, quando você vai fazer um olho aberto, geralmente a gente acaba cavando a parte branca dos olhos, né? Então, para dar uma sensação de... A parte branca não, perdão, pessoal, a parte preta dos olhos, para dar uma sensação de profundidade, certo? Então, isso daí é muito de cada artista, tá, galera? Então, continuando aqui, pessoal, o mestre da arte popular, a criatividade de um povo move a arte popular. Muitas vezes uma produção anônima se destaca em comunidades específicas. Alguns artistas populares acabam criando um estilo tão significativo que passam a ser referência para a sua região. Eles são então denominados mestre, né? Não é que o cara fez um mestrado, mas ele tem uma certa facilidade para escultura, pintura e tudo mais, e as pessoas chamam ele de mestre não acadêmico, mas um mestre popular. Então, assim outros membros da localidade aprendem com eles a replicar o seu estilo. Conheça seguir alguns mestres de arte popular. Eu vou citar alguns exemplos para vocês aí, como o mestre Vitalino, galera. O mestre Vitalino aí, que nasceu em Pernambuco, Caruaru, ele é conhecido aí como mestre Vitalino, como eu citei para vocês, ele trabalhava com cerâmica, certo? Então, desde criança, ele modelava peças de barro. O seu trabalho ganhou visibilidade ali na primeira exposição de cerâmica pernambucana e no Rio de Janeiro, certo? Em 1947, sua obra materializa o imaginário do sertão nordestino. Como elementos e personagens do cotidiano que transitam pelas mais diferentes situações e posições sociais. Em Caruaru, é possível visitar um local onde ele residiu e tornou a Casa-Museu do Mestre Vitalino como obra objetos pessoais do artista. Eu tive o grande prazer de conhecer aí, né, os trabalhos do Mestre Vitalino de perto, né, um grande trabalho, um grande ícone aí, né, da escultura aí do Nordeste brasileiro, certo? E tem o GTO, né, galera?
o Geraldo Teles de Oliveira, mais conhecido aí como GTO, certo? Que é uma abreviação do seu nome. Suas terras, com suas festas religiosas, danças típicas e temas regionais, eram sua inspiração. A madeira, matéria-prima, desde o início do seu trabalho. Por volta de 1965, sua produção tem características peculiares, como a presença de figuras humanas repetidas, reorganizadas muitas vezes, de modo de criar um padrão geométrico, certo? Com espaços vazios de encaixe, ele cria uma espécie de trama imaginária. Suas obras já esteve presente em exposição no Brasil e no exterior. Também tive a oportunidade de ver uma exposição do GTO aí em um museu, galera, que, fiquei muito impressionado, né? Eu acho que, pelo fato dele ser um artista de renome aí, brasileiro, infelizmente, onde eu via as obras dele não tinha um grande público, né? Não é que nem um MASP, né, que a gente está acostumado a ver aí, não é que nem uma Pinacoteca do Estado, mas sim um museu que mostrava a obra desse grande artista, mas infelizmente estava totalmente desvalorizado. As pessoas não tinham muito acesso a esse tipo de arte. Mas o GTO aí fica aí minha dica, né, como um dos grandes artistas, né, não só ele, como Mestre Vitalino aí, como os grandes artistas da cultura popular brasileira, certo? Vamos para Isabel Mendes, galera. Isabel Mendes da Cunha, certo? Essa grande escultora. Dá uma olhadinha, antes de eu começar a falar, dá uma olhadinha na escultura que ela produziu, essas bonecas gigantes que ela produziu aí, certo? Então, natural do município mineiro de Itinga, ainda jovem se mudou para Santana do Araçuai, Vale do Jequitinhonha. Desde menina criava peças de barro, imitando sua mãe, que era louceira. Ou seja, se dedicava à produção de cerâmica utilitária. Mestra Isabel ganhou notariedade com a produção de bonecas representando casais de noivos e mães amamentando. Com o tempo, né, com o tempo e maior procura de suas bonecas, os detalhes passaram a ser mais elaborados, como os olhos, né, que antes eram apenas pintados e passaram a ser esculpidos em alto relevo, certo? Então tá a foto aí da nossa querida Isabel, né, e essa produção fantástica que ela fez aí no decorrer da vida dela. É um ícone realmente da escultura brasileira, né? E não existe tantos documentários sobre ela, mas eu acho que é importante até mesmo um livro de arte citar essa grande artista brasileira aí, certo? Então, Mestre da Ciranda. Uma das cirandeiras mais conhecidas é a Maria Madalena Correia do Nascimento, conhecida como Lia de Itamaracá. Então a Lia, galera, ela foi considerada patrimônio vivo de Pernambuco pela Fundarp, certo? Fundação do Patrimônio Histórico Artístico de Pernambuco, em 2005. Além de cantar, Lia também compõe danças e cirandas, divulgando a cultura popular em meio das apresentações. Então a Lia, galera, ela é um ícone também aí, principalmente dessa parte de ciranda, certo? Continuando aqui, as manifestações e patrimônios culturais. Para garantir a preservação da identidade cultural das comunidades e artistas espalhados por todas as regiões do país, essas expressões são consideradas também patrimônio culturais. Esse reconhecimento significa valorizar nossas tradições e criações. Conheço algumas manifestações reconhecidas como patrimônios culturais imateriais brasileiros. Então temos exemplos, certo? O desfile de Congada em Minas Gerais. Então, mas o que é Congada, galera? Congada é uma celebração que ocorre em diversas regiões do Brasil. Ela tem influência de religiões de matriz africanas e católica existente desde o século XVII. As Congadas de Minas são consideradas patrimônios imaterial brasileiro. Certo, galera? Tem um exemplo aí do seu lado de esquerdo da tela. Então, Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Toda manifestação cultural, tradicional e popular de um país deve ser valorizada e protegida. E isso que diz o documento produzido na 25ª Conferência Geral de Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Unesco, realizada em 1989. De acordo com ele, o Estado membro deve atender as recomendações
da salvaguarda. O que é salvaguarda? É proteção da cultura tradicional e popular, indicando medidas que garantam a sua identificação, conservação, preservação, divulgação e proteção, certo? Afinal, os artistas populares, as manifestações, os patrimônios culturais são das maiores riquezas de um país. Por isso, galera, é importante a gente estar sempre pensando nesse lado de tesouro nacional, sempre buscando aí proteger esses patrimônios culturais brasileiros, certo? E aí através aí da salvaguarda. Bonecos que falam. Então, o teatro de bonecos é uma manifestação cultural presente em grande parte do país, porém foi no Nordeste brasileiro que ele mais se desenvolveu, cresceu e reside até hoje, né, até os dias atuais. Embora presente distintas denominações, diferentes regiões brasileiras. O nome mamulengo, pessoal, tornou-se generalizante para referir ao teatro brasileiro de origem popular. Então, o teatro mamulengo é um tipo de teatro no qual os personagens e bonecos que falam, dançam, fazem piada e também brigam, galera. Acredite se quiser, eles brigam. É muito engraçado nesse contexto social. Eu cheguei a assistir uma pecinha de teatro voltada com o mamulengo, tá? Então, acredite que a origem de um mamulengo pode ser expressões de mão molenga, né? Uma referência ao movimento ágil e habilidoso da mão do artista na manipulação do boneco, certo? Então tem um exemplo aí bem legal dos mamulengos para vocês, pessoal. Esse daí foi em Olinda, tá bom? Pernambuco, em 2018. Aí tem essa fotografia. Professor, mas Olinda, Pernambuco, né? Onde tem aqueles bonecos gigantes? Exatamente. Lá onde tem aqueles bonecos que a gente fala bonecos de Olinda, aqueles bonecos que representam aí celebridades, né? Como, por exemplo, eu cheguei aí em Olinda e cheguei a ver esses bonecos de perto em um museu que tem lá. Você paga em torno aí de R$10, você entra no museu e você pode tocar, ver de pertinho os bonecos. Eles são muito grandes, galera. São muito gigantes mesmo. Certo? Então a mão molenga que nada, pessoal. Para Valdec, né, de Garanhuns, pessoal, 1952, um mamulengueiro precisa ter várias habilidades. Tem que ser poeta, ator, dançarino, improvisador, cantor, etc. E não o que ele mesmo tem todas essas competências. Para isso, ele é considerado um mestre do teatro de mamulengo. É um artista polivalente, ou seja, vários, né? Que leva a cultura popular brasileira para todos os lugares, inclusive para fora do país. O teatro de mamulengo é como se fosse uma grande brincadeira. Segundo Valdec, de Garanhuns, pessoal, mais uma brincadeira bem organizada, certo? Então, para ele, pessoal, esse artista aí, o cara tem que ter uma habilidade como ator, dançarino, improvisador, cantor e etc. Não é simplesmente chegar lá e com a mãozinha e fazer o teatrinho, né? Então tem um exemplo aí do grande Valdec aí, uma cena do teatro de mamulengo, né? Você vê esses personagens, tá o Bumba Meu Boi e alguns personagens aí que contém e faz a alegria da molecada. Certo? Teatro de bonecos, galera. Teatro de bonecos. Então tem a marionete, que é a manipulação realizada por fio ou cabo conectado a uma estrutura de madeira, geralmente no formato de cruz. Certo? Uma marionete simples pode ter 9 fios. Ela pode representar movimentos humanos e animais e muitos outros. Então marionete é aquele bonequinho lá, pessoal, que fica em formato de cruz e fica umas cordinhas, né? Uns fiozinhos puxando e ele consegue controlar através desse formato de cruz que ele tem, uma madeirinha, né? Então, boneco de vara pode ser objeto acoplado a uma vara. No caso de um boneco que representa figuras humanas, normalmente há uma vara com um eixo central e outras duas que movimentam o braço. Daí também é muito legal esse boneco de vara. Acho que vale a pena a gente, se você tiver a oportunidade de assistir, tá? Então, fantoche. Assim como os mamulengos, é encaixado na mão. Normalmente é feito de tecido e as mãos manipulam o movimento da boca do boneco. Certo? Os bonequinhos de fantoche aí que você coloca a mão dentro do boneco e a mão ela movimenta a boca dele. É bem parecido com os próprios mamulengos, tá bom? Boneco de manipulação direta. Então, técnica que os tintereiros manipulam o boneco por contato direto à vista da plateia. Muitas vezes o tintereiro, o pessoal, controla a cabeça enquanto sustenta o peso do boneco pelos quadris. Segundo os manipuladores,
cuida dos braços e o terceiro dos pés. A coordenação entre os artistas exige bastante treinamento. Então, o boneco de direita, pessoal, existe uma certa habilidade para poder. Eu acho que é uma das técnicas mais difíceis que tem aí no teatro de bonecos, certo? Então, no terceiro capítulo, galera, a gente vai estar estudando a arte cotidiana. Aí tem uma pintura aí, como exemplo aí, do grande Almeida Júnior, né? Um grande pintor aí que infelizmente foi assassinado aí devido uma traição que ele fez com o primo dele e tal. Tem toda uma historinha, um contexto por cima, certo? Mas o que acontece? No capítulo 3 a gente vai estar se aprofundando melhor aí sobre os grandes artistas e tudo mais, certo? Galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo aula. Foi mais um resumo aí pra gente tentar entender sobre essa questão da cultura popular brasileira, os mamulegueiros, enfim, o GTO, a Maria Isabel e todos os outros artistas aí, certo? Terceiro capítulo, a gente já vai começar, vamos dar início aí nos próximos vídeos para a gente se aprofundar mais e crescer o repertório de vocês em termos da história da arte. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço, pessoal, fica com Deus e até breve.